Bom, como eu falei, meu nome é Rael. Hoje eu trabalho na Globo.com, vai fazer 3 anos. Lá na Globo.com a gente tem inúmeros projetos, então quando eu entrei lá eu trabalhava no time do Globocore, que era o legado da Globo, né, que é a plataforma legada. Depois eu trabalhei no time do Admin, junto com o Metal e com outra galera lá. E agora eu estou no time do Gateway e do Stock. O Gateway é o API Gateway da Globo.com, interno da Globo.com, que é mais ou menos como serviço que a Amazon oferece lá. Tenho trabalhado bem pouco com Python, então estou até aproveitando aqui para me atualizar com a galera, porque o Gateway não tem muito disso, eu faço pouquíssimas coisas, é mais infra. Eu organizei a Python Nordeste ano passado e eu já fui em 5 Python Brasil. Eu acho que eu também nunca faltei numa Python Nordeste, então fico bem feliz de ver muita gente que eu nunca vi no evento. E espero que ano que vem, quando eu vier novamente, a gente tenha vocês e mais outras pessoas, assim, que eu acho muito importante participar da comunidade. Bom, mas o que é a plataforma de publicação? Bom, quem aqui já fez um site site para o parente, para alguma coisa do tipo? Tá. Quando a gente faz o site, a gente tem a opção de desenvolver o site inteiro, o back-end e o front-end, a parte administrativa que o cara vai lá usar para inserir dados, publicar uma página nova, publicar uma matéria, notícia, um texto qualquer, subir fotos e tal. E você pode usar ferramentas próprias, já prontas, que são os famosos CMS, que é Sistema de Gerenciamento de Conteúdo. Tem o WordPress, tem o Joomla, tem esses caras. Na Globo.com a gente não usa nenhum desses caras. Já vi até gente falando, vocês usam o WordPress lá? Tipo, até onde eu saiba, eu nunca vi instalação de WordPress lá. Vamos lá? Bom, e aí, o que é essa plataforma de publicação? É a ferramenta que os editores usam para publicar conteúdo na Globo.com e que os desenvolvedores da Globo.com usam para criar coisas para as páginas da Globo.com. Então, essa aqui é a home atual da Globo.com, está um pouco antiga, não está falando nada de gasolina, né? Nem ninguém tacando fogo. Mas enfim, essa é a home da Globo.com. Então, a ferramenta que publica essa página, que publica o lance a lance aqui do Globo Esporte, para quem acompanha. As matérias publicadas na Globo.com. Tudo isso vem da plataforma de publicação. E aí, a gente, nessa ideia de plataforma de publicação, que é o negócio da Globo.com, a gente tem 17 anos de empresa, a gente já teve 3 gerações dessa plataforma. A primeira geração, nunca vou acertar isso, a gente usava o Vignette CMS. Alguém já ouviu falar desse cara? Você trabalhou no Terra, né? O Vignette CMS é uma ferramenta de mercado de CMS. Era bem difundido ali em 2000, 2005, mais ou menos. Assim, muita gente usava. Era uma ferramenta paga, bem cara. Era feita em Java. Então, lá na Globo.com, nessa época, a galera usava muito. A maioria dos programadores era Java. Acho que o Janilton é dessa época do Java aí, ó, o dinossauro. Bem, e como é que era esse Vignette? Ele foi usado até 2009. Então, a Globo.com nasceu em 2000, a gente foi de 2000 a 2009 e a gente usava Vignette. Antes disso, teve alguns outros carinhas, mas foi o grande nome dessa época. Ele era um software proprietário, feito em Java, e uma das coisas marcantes nele é que ele era uma única instância, então era uma única instância do portal para todos os subportais. Então, desde sempre, a gente sempre teve o caderno de notícia, o caderno de esporte, o caderno de entretenimento. Só que de um tempo para cá a gente virou sites, né? G-Show, Globo Esporte e tudo mais. Nessa época a gente já tinha esses portais, esses cadernos, mas a gente tinha uma instância só. Então todo mundo desenvolvia em cima de um cara só. E ele era em Java, era engessado pra caramba, então era proprietário, para a gente fazer mudanças, era uma coisa bem complexa. Então a arquitetura desse cara, né, na época, simplificando, era basicamente isso. A gente tinha que a Globo.com era um portal só, uma instância só, era só uma instalação de Java rodando em, sei lá, JBoss ou algo que o valha. E aí todos os sites estavam aqui. Quando a galera vinha lá, os piratas da rede mundial de computadores vinham acessar o site, eles iam lá, batiam nessa instância do Vignette, a gente ia no banco de dados do Vignette e aí a gente entregava as matérias. Os desenvolvedores, por sua vez, eles também metiam a mão nessa base de código do Vignette lá, que a gente tinha, e publicava as coisas novas no site. Sei lá, agora a home aumentou o tamanho do texto, ou diminuiu, ou tem uma feature nova, um campo novo na matéria, esse tipo de coisa.
os jornalistas também entravam nesse Vinhete CMS, ia lá e publicava as matérias dele. Não importa se ele era do GE, do G1, do G-Show, tanto faz, ele ia lá no mesmo lugar e tudo mais. Então a gente meio que era realmente um portal só, a gente era grande Globo.com, não só no nome, mas na tecnologia, na nossa stack. E aí, a gente usou isso até 2009, só que a gente começou a ter problemas, porque a internet começou a mudar e tal. Então, a gente precisava de uma forma que a gente conseguisse escalar nossos times na Globo.com, porque a gente tinha um monte de desenvolvedores, era uma instância só, então todo mundo metia a mão no mesmo lugar para fazer deploy, era uma droga. Se o cara do G1 quisesse mudar uma coisa, era o maior trabalho. Se o cara do G-Show quisesse fazer uma coisa, tinha que combinar com o cara do G1, porque o cara do G1 estava fazendo uma parada. Então, era bem zoneada a parada. E aí, nessa época, mais ou menos em 2008, 2009, a gente criou o Globocore. O Globocore é a segunda geração da plataforma de publicação da Globo, da Globo.com. E ele foi criado mais ou menos em 2008, 2009 e ele tem instâncias em pé dele lá na Globo até hoje. Inclusive, a home do portal é servida pelo Globocore. Esse cara foi feito em Python e Django, então foi mais ou menos quando a Globo começou a se envolver mais ainda com a comunidade, contratou um monte de gente de Python e de Django, bem ativo na comunidade também. E aí a galera começou a escrever esse cara. Então tinha um time lá que a cultura era totalmente Java e tudo mais, e a gente começou com Python. Eu não estava na época, mas a gente, né? Enfim. E aí a gente queria resolver os problemas que o Vinhete tinha. Então a gente tinha uma instância só para cada portal. Se o 11 de setembro aconteceu, se caísse o G1, caiu o Globo Esporte, caiu o GE, o cara, não quero nem saber de tragédia, quero saber do Flamengo, mas ele ficava sem ver também porque era um portal só. Então a gente criou uma forma desse cara ter uma instância para cada portal. Então você não era mais engessado, os deploys podiam ser feitos de forma separada. Esse cara era extensível, então tudo que os desenvolvedores queriam, eles conseguiam fazer em cima desse cara, que era muito fácil, era em Python e Django. Então basicamente ele estendia alguma classe do Globocore, escrevia o código Python, gerava um pacote para o PyPI, né, para o pip, e aí conseguia compartilhar com a galera e conseguia estender o Globocore. E cada time, o G1, o Globo Esporte, o G-Show, cada time tinha seu backlog, podia seguir separado, tinha suas features que queria implementar, podia surgir separado. O principal do G1 são notícias de política e economia, do G-Show BBB, entretenimento e famosos e tudo mais. Então, uma coisa não atrapalhava na outra. E esses times eles têm ciclos de vida diferentes. Por exemplo, o G-Show está tranquilo agora, porque o BBB acabou. Mas o G1 está preocupado, porque vai ter eleição em outubro. Então, essa separação foi bom porque deu para cada um se organizar e trabalhar do jeito que quisesse. E aí a gente, com essa extensibilidade, a gente criou a ideia de componentes reutilizáveis. Que aí nessa época a gente tinha esses pacotinhos pip lá, o cara criou um widget de horóscopo para a home da Globo, o cara quer usar na home do G-Show e tudo mais. E aí nesse momento a gente criou uma loja de componentes que o pessoal conseguiria trocar componente entre os portais. Foi uma maravilha quando esse cara chegou. E aí, esse cara, eu não sei se dá de enxergada aí, mas basicamente era isso. O Globocore era o projeto central lá, e ele tinha tudo isso, o esquema de widgets, permissionamento, arquivos, autenticação, publicação de fotos, publicação de matéria, sitemap, tudo que um portal precisava, o Globocore provia para a galera. E aí, então, você dava pip install Globocore, começava a trabalhar, estava de boa, estava bem tranquilo. Então, esse cara hoje, ele tem mais de 20 instalações, quer dizer, no auge dele ele teve mais de 20 instalações dentro de todo o Grupo Globo, não só na Globo.com, então tinha os principais portais, G1, GE, G-Show, e tinha vários outros portais de empresas menores do grupo. A gente tinha, até uma época atrás, eu tirei aqui um print mostrando que cada cara desse usava uma versão e tal, só alguma página dessas versões do Globocore, né? Então cada a gente tinha um time do Globocore, 3 pessoas, a gente desenvolvia tudo, mandava para o pip, e o pessoal dava pip install, pip update e conseguia continuar trabalhando. Tem mais de 12 mil commits, então esse cara nasceu em 2008, em 2009, eu cheguei na Globo.com em 2015, no segundo semestre, e eu trabalhei nesse cara ainda mais ou menos por um ano, desenvolvendo coisas para o Globocore. 490 pessoas passaram por esse projeto, então tem, assim, eu tirei um Git short log aqui para ver quantos commits de pessoas diferentes tem no Globocore. 490 pessoas diferentes. A gente não tem 500 funcionários na Globo.com e tanta gente entrou na Globo.com, desenvolveu, fez coisa, foi embora e foi ficando esse cara. Então,
O Globocore, diferente do Vignette, a gente mudou um pouquinho o funcionamento dele. Então, basicamente, a gente não tinha mais o site globo.com com todo mundo lá, a mesma instância. A gente tinha uma instância para cada projeto. Então, você criava lá seu projetinho Globocore, subia, tinha infra próprio, time próprio, monitoração própria e tudo mais. E aí, o que mudou? Agora, os caras entravam no G1, por exemplo, e ele via o G1 ia lá no banco dele, não sei como é que ele funcionava, e conseguia entregar a matéria. Os jornalistas, eles tinham um login para entrar no site do G1, tinha todo um permissionamento e ele conseguia entrar no site só do G1. E os desenvolvedores do G1 tinham o projeto G1, que eles trabalhavam em cima dele e conseguiam fazer o que quisesse. Nesse ponto, a gente teve um boom de produtividade tanto para os desenvolvedores quanto para o pessoal de jornalismo, porque o Globocore, a gente adicionou um monte de feature legal que o Vignette não tinha e que se ele tinha não era tão maneiro. Então no Globocore você tinha edição de home arrastando o componentezinho, tinha esquema de agendar matéria e tudo mais. E aí, se acontecesse uma coisa muito importante, sei lá, no site do G-Show, sei lá, o Neymar voltou com a Bruna Marquezine. Se o site caísse, não ia cair o site do G1, nem ia cair o site do Globo Esporte, porque eram instâncias separadas. E aí isso foi bem maneiro na época. E aí, só que com o Globocore, com todas as partes boas, vieram muitos problemas também. Então, a gente tinha um grande problema de manter os produtos atualizados, porque cada um tinha um roadmap próprio. Então, como eu falei, o Globo Esporte, o que é o mais importante para ele? Copa e Olimpíada. O G-Show, o que é mais importante? BBB e a novela que está bombando. G1, acontece muita coisa importante. Então, agora a política está uma zona, então todo dia é muito importante. Então, cada time tem um roadmap próprio e prioridades próprias. Então, a gente que era o time que desenvolveu o Globocore, a gente não conseguia manter os produtos atualizados porque o cara não queria atualizar porque ele tinha coisas mais importantes a fazer. Então, você que chegava para o cara do Globo Esporte e falava assim, pô, atualiza aí para a última versão do Globocore e tal, para a gente não precisar manter tanta gente e tal. Aí o cara fala assim, pô, tem Olimpíada, né, velho? Você vai mesmo achar que eu vou atualizar esse cara, se der problema, vai dar ruim para mim, e ninguém queria fazer. Então a gente tinha que manter dezenas de versões diferentes do Globocore, porque os produtos tinham ciclos de vida diferentes e trabalhavam de forma diferente. A gente não tinha como padronizar tudo isso. A internet, quando esse cara foi criado, foi em 2009. Então, em 2009 que a gente estava começando a ter sites para dispositivos móveis. Então, era bem pouquinho. Tinha lá o seu amigo rico, tinha um iPhone, então era ainda bem pouquinho, estava começando. E o resto da galera todo mundo acessava pelo computador. Comparando com a internet de hoje, é totalmente diferente. Então, tipo, a gente já ultrapassou, o acesso por dispositivos móveis já ultrapassou o acesso por desktop. E a nossa plataforma não era pensada para isso. A gente tinha um único canal que era web e desktop. Agora você pode distribuir o conteúdo como, sei lá, uma notificação no celular, pode distribuir o conteúdo, não sei, uma geladeira que tem uma telinha, alguma coisa do tipo. Então, mudou muito o jeito que a internet era naquela época que a gente construiu o Globocore para como a internet é hoje. Então, a gente tem múltiplos canais. A gente tem Estante Article, tem Google AMP. Não é só o site da Globo.com distribuindo conteúdo. E o Globocore não foi pensado para isso. O custo para escalar, então, quando a gente fez o Globocore, a grande solução para ter um único cara para todo mundo foi criar uma instância para cada projeto. Beleza, mas esse cara ele não roda na cloud, né, não roda no PAS, sei lá, que a gente pode escalar e subir máquina e diminuir de forma fácil. Ele meio que tinha uma infra fixa. Quando eram os eventos maiores, a gente aumentava essa infra, mas na maior parte do tempo ele ficava sempre meio ocioso, porque a gente não tinha como escalar esse cara de forma rápida. A gente não tinha como só adicionar mais máquinas, era bem mais complexo. E trocar as peças do Globocore, então, era muito caro assim, para a gente em termos de desenvolvimento. Então, sei lá, a gente antes tinha autenticação, usando a autenticação padrão do Django, e quis mudar outro cara. Só que aí tinha uma migração gigante para fazer, porque o G1 tinha um cara de um jeito, o G-Show tinha adicionado mais dados, então era bem complicado trocar as peças do Globocore. Ele era um cara nasceu para ser um cara super extensivo, mas ele era ainda bem engessado se você quisesse sair muito do que ele oferecia. E aí surgiu o Backstage. O Backstage é a plataforma atual de publicação da Globo.com, a terceira geração dessa plataforma, e ela nasceu mais ou menos em 2014. O Backstage ele pegou todo o conhecimento que a gente tinha do Globocore e a gente
quis diminuir o custo do Global Core. Então, a gente saiu de uma arquitetura baseada, uma arquitetura monolítica, né? A gente tinha um monolito para cada projeto, e a gente começou a criar vários serviços e esses caras integravam a nova plataforma de publicação da Globo.com. A gente trouxe a ideia de componentes reutilizáveis do Global Core lá, que você podia fazer um widget, fazer um componente, um template, uma coisa que você podia mudar de um time para o outro. E aí a gente queria ter mais segurança, resiliência e estabilidade em uma única plataforma. Então, em vez da gente ter um time muito forte de infra em cada produto, um time para o G-Show, um time para o Globo Esporte, um time para o G1, a gente resolveu criar uma plataforma única que os caras iam usar e a gente focaria nossos esforços nesse cara. Qualquer time produto novo que surgisse entraria nessa plataforma e a gente não seria tão caro escalar ou manter esse cara resiliente e estável. E a gente, como falei, a redução de custo foi um dos grandes pontos. Então, manter o Global Core, você tinha uma equipe de infra fixa, uma equipe de banco fixo, e agora os times estão bem mais, assim, eles não tem exatamente um cara de banco do G1, é mais um cara de banco que ajuda ali o backstage inteiro, e a gente conseguiu baratear isso também. Quando a gente faz atualizações, todo mundo ganha ao mesmo tempo, então a gente decidiu por esse caminho. Então, o Global Core, que era aquele cara lá que tinha todos os serviços num pacotinho só que você dava pip install, agora a gente criou esse monte de serviços menores. Então, o APIs a gente usa para salvar coisas, então é meio que um back-end como serviço. A gente tem um Accounts, que é a parte de autenticação, que agora a gente faz autenticação para todo mundo no mesmo serviço. A gente tem um time próprio de Accounts, um time próprio de APIs. Tem o Gateway, que é uma das peças lá da nossa plataforma, que cuida de resiliência e agora vai cuidar de rate limit e mais coisas do tipo. O Admin, que é o nosso serviço de criar... como é que eu explico Admin? De criar telas, interfaces de administração. Então, a gente tem uma lib, e aí o cara consegue estender essa lib e criar telas que comunicam com todos os serviços e criar esses caras. Tem o Show, que é o cara que entrega agora o conteúdo, o Router, que é o cara que gera as URLs, o Cloud, que é a votação, a estrutura que trata de contexto, para dar contexto para as páginas. Então, o Global Core, que era aquele cara que ele fazia tudo isso aqui, num cara só. A gente resolveu sair dessa arquitetura de monolito, que era um cara só para todo mundo, fazia tudo, para uma arquitetura que a gente dividiu em serviços, que a gente nem gosta tanto de chamar de microserviços, porque alguns são bem grandes, outros são bem pequenos. Então, é uma arquitetura baseada em serviços, né, que não é nada novo. E aí, a gente meio que tem a base da plataforma. Eu nunca entendi esse círculo, mas enfim. A base da plataforma, que é o APIs, o Accounts e o Gateway. Em cima dele você tem alguns serviços, que é o Show, o Admin e tudo mais. E aí, na última camada, a gente tem os projetos de fato. Então, a cobertura. Quando você entra no, sei lá, casamento do príncipe com a atriz lá. E aí agora você entra lá e vai ter aquela cobertura em tempo real e tudo mais. Então, esse cara é um cara criado em cima do backstage, que usa coisas do feed, coisas do APIs, do Gateway e tudo mais. Então, a gente criou produtos em cima dos serviços que a gente disponibiliza. E o time do G1, ele não tem mais que fazer o G1 de fato. Ele vai criar no máximo um componente, vai criar, sei lá, um serviço específico do G1 que, sei lá, vê cotação de dólar e coisas do tipo. O resto, toda a plataforma a gente entrega para o cara. Ele já consegue autenticar, consegue criar um back-end como serviço, ele consegue ter uma votação, consegue esquema de notificação, esquema de upload de fotos, tudo numa plataforma única. Então, esses caras aqui do Global Core que eu havia falado viraram aquele monte de caras. E aí, a gente, para conseguir sair do Global Core, então imagina, um cara que estava deployado em mais de 20 projetos diferentes, empresas diferentes, times diferentes, a gente fez algumas coisinhas no Global Core, que é Django, né, para a gente conseguir migrar para o backstage com o mínimo de impacto para o editor. Então, o login do Core, antigamente, ele era o próprio login do Django aqui. Quem já usou Django? Agora é muita gente. Então, aquele login que você tem lá, o módulo Alpha do Contrib do Django lá, esse cara era o que a gente usava para logar então, em todos os portais do Globo.com. Então, o que rolava? Às vezes o cara era editor em 2 portais, ele tinha que ter 2 logins. Era uma parada bem zoada, assim, que a gente não tinha. Então, com a Accounts a gente conseguiu centralizar as permissões de login e tudo mais, tanto para os usuários quanto para apps. Então, você pode dizer que app tal só pode acessar a rota X do app tal. Então, só pode mandar requisição post ou get
para o Epital. A gente tem um único login para todos os produtos e tem integração com a LDAP, que é da rede interna da Globo.com. Então, o cara, quando ele é contratado lá, ele já vai ter acesso a essas coisas e tudo mais e fica bem mais fácil. A gente usa isso tanto para os editores quanto para os desenvolvedores também e para o pessoal de comunicação entre apps. Então, o Accounts ele é totalmente global, assim. A nossa estratégia de migração para esse cara foi, a gente criou um app Django lá, chamado lá Django alguma coisa, geralmente é o que dá, né? E aí a gente oferecia e gerenciava essa migração do portal, do login Django para o login do Backstage. Então, a gente meio que fazia todo o esquema de OAuth, autenticação, vinculava o usuário local dele com o usuário dele no Accounts, e aí esse cara podia ter o login dele global. Então a gente fez algo parecido com essa tela aqui do GitLab, então tipo assim, lá quando o cara ia logar para postar as matérias dele, aparecia lá, pô, agora você pode logar com Accounts, que era o novo serviço. Então ele clicava lá e logava, e a gente tem esse único serviço agora de autenticação e autorização. A votação do Core, então a votação do BBB, antes era feita dentro era um serviço já fora do Global Core, mas ela usava o Global Core para tudo, cadastrar os caras que tá no paredão, cadastrar a foto do cara, gerenciar as páginas e tudo mais. A gente saiu desse cara e a gente começou a usar o Crowd, que é a nossa plataforma de votação. Então agora, além de ter a votação do BBB, tem também a votação dos projetos, dos programas ao vivo. Então o Faustão fala, deu a louca no Faustão, vamos ver quem desses atores é melhor aqui. Aí ele abre uma votação do nada lá e a gente tem essa votação também. E aí a gente, como agora está com a arquitetura de microserviço, a gente não usa só Python. Então a gente desse cara saiu para o back-end a parte administrativa ainda é com Python e JavaScript, React, né? Só que agora a parte de votação é toda feita em Golang. Então a gente meio que cortou o pai desse cara, porque com Go ia ser mais performático e tudo mais. A gente, para migrar esse cara, a gente também criou um app integrado do Global Core, então é uma parada muito maneira do Django, esse esqueminha de app e tem meio que uma hierarquia, então você consegue substituir coisas do próprio Django. Então a gente começou a subir esse serviço e aí de dentro do Global Core a gente fazia autenticação e tudo mais e abriu o serviço desse outro cara aqui de votação. As fotos do Global Core, então todas as páginas da Globo.com vai ter alguma foto, seja na matéria, seja na home, seja uma página do artista ou coisa de futebol. Sempre vai ter alguma edição de fotos e upload. Então a gente, usando esses caras aqui, usando o API, o gateway, o account para autorização, a gente criou um esquema de uma API de upload de fotos. Então, em 2015, que foi quando a gente colocou esse cara no ar, no BBB 2016 a gente já tinha meio que as câmeras do Big Brother mandando fotos de minuto a minuto, sei lá, 60 câmeras assim na casa, não sei, ele mandava as fotos diretamente para a nossa API do Backstage API, do Backstage. Então, isso foi legal porque quando os editores começaram a chegar no Backstage para ir publicar com matérias e tudo mais, eles já encontraram todas as fotos que eles já tinham feito o upload, porque a gente meio que tinha hackeado essa parada para ele, em vez de ficar fazendo o upload para o core, para a instância local, ele fazia o upload para a instância do API. Então, a estratégia desse cara, a gente criou também um app integrado lá, e aí a gente roubava o comportamento de todos os botõezinhos de upload de imagem. Então, quando tinha o esquema de upload de imagem, a gente usava esquemas com iframe, com post message do JavaScript, e a gente fazia esse cara fazer uploads diretamente para a plataforma nova, sem ele perceber que tinha mudado a plataforma. Então, foi uma parada legal que a gente fez. A gente também fez feature toggle, nesse caso, que foi a gente, como essa parada era muito importante para o G-Show, a gente começou a testar isso apenas com os editores do G-Show, era uma parada bem experimental. Então, a gente liberou apenas para um pequeno grupo de usuários lá, e aí a gente ligava e desligava quando dava problema, fazendo o toggle, né, da feature, e aí foi um pouco mais tranquilo essa migração. Depois os outros produtos migraram de forma mais rápida, mas de início a gente foi um pouco mais conservador. E esse cara aqui, que para mim eu acho que é o grande ponto agora dessa nova plataforma da Globo.com, agora o esquema de publicação de matérias. Então você tem lá aquele CMS lá puro para você digitar a matéria e aí a gente mudou algumas coisas. A gente agora
salva os dados da matéria de forma estruturada. Então, a gente não salva mais o HTML da matéria, do texto. Você bota negrito, a gente salva a tagzinha do B e tudo mais. O que a gente fez foi mudar para usar agora uma estrutura, usar dados estruturados. Como eu falei, agora a gente não atende mais só um canal de distribuição. Quando a gente começou em 2009 lá com o Core, a gente só tinha web, depois a gente fez um puxadinho, começou a entregar a mobile também, mas agora a gente é multicanal, tem que entregar para, sei lá, aquele celularzinho aquele relógio da Apple que tem notificação para o celular, app, daqui a pouco vai ter o lance da geladeira lá, no Twitter e tudo mais. Então, a gente não salva mais o cara em HTML, a gente salva um JSON que descreve aquele dado e a gente pode tratar aquele JSON de cada forma e entregar de formas diferentes para cada plataforma. Então, sei lá, o cara está na web, ele tem o comportamento de quem vai ler mais, então a matéria vai inteira, por exemplo. Quando o cara está no iPhone, por exemplo, a gente vai mandar notificação, a gente pode mandar só um pedacinho da matéria sem ter que ficar fazendo gambiarra de converter JSON e tudo mais. Aí para esse cara ser feito, a gente nasceu o Megadraft, o Meta é um dos mantenedores do Megadraft. Ele é baseado no Draft.js do Facebook, que é meio que um framework para fazer editores de texto para a web, e ele já dá essa parada de dados estruturados e tudo mais. A gente escreveu um esquema de plugins para ele. Ele suporta agora multicanal, então quando você publica para uma matéria na Globo.com, a gente gera a versão web, gera a versão para estante ASCII do Facebook, gera a versão para Google MP do Google, e a gente, se daqui a pouco o cara quiser gerar a versão para qualquer outra coisa, a gente consegue, porque a gente tem o dado bruto lá, JSON, a gente consegue ir cortando ele e entregar da forma que a gente quiser. Para a gente migrar esse cara, quando a gente colocou essa plataforma no ar, a gente meio que separou os editores. Assim, a gente pegou a galera mais experiente de editorias menos importantes, que não seria tão ruim se desse um problema na publicação do conteúdo, e a gente começou com esses caras. Então a gente entregou a plataforma para eles começaram a usar, e aí foram pegando bugs, a gente foi corrigindo, e a gente foi expandindo para cada vez para editorias maiores. Então essa nova matéria, de início, ela usava APIs da plataforma antiga, então o cara ia publicar, a única coisa que era na plataforma nova era só o texto em si e o cara que entregava. Todos os dados de contexto, sei lá, o nome da editoria, qual a publicidade eu vou entregar, tem comentário, não tem comentário, todas essas paradas vinham da plataforma antiga, e a gente meio que concluiu essa migração agora. E aí a gente criou uma API de contexto no Backstage agora, então a gente não usa mais a plataforma antiga para essa virada, mas de início a gente queria testar, ver se o cara ia conseguir usar a matéria, se ia ser maneiro de editar as paradas, e a gente começou assim, e aí agora a gente criou um serviço próprio para fazer a migração e essa cola dos conteúdos. Bom, a gente, lá na Globo.com, nessa nova plataforma, a gente está totalmente baseado nesses 3 primeiros projetos aí. Então, o Tumblr é o nosso cara que corta as imagens, faz reconhecimento de face, detecção de face, dá o melhor corte e tudo mais. O Megadraft, que é o nosso editor. E agora a gente saiu daquela ideia de ter no Globocore que cada time tinha sua infra própria e tudo mais. A gente está usando um PAS, que a gente foi desenvolvido lá dentro da Globo.com, que é o Tsuru. Então, a gente não tem mais aquele trabalho de fazer, tipo, marcar um evento para fazer um deploy. Agora a gente faz deploy trocentas vezes por dia, porque o Tsuru dá a resiliência que a gente precisa para fazer esse deploy com tranquilidade. E o Plukt, como eu falei do APIs, a gente usa JSON Hyperschema, né? Então a gente escreveu esse cara aqui, o Plukt, para poder ajudar a gente a navegar de uma API para outra. Então fica bem mais tranquilo. Você pode dizer que esse dado tem um relacionamento com esse outro, e com o Plukt a gente consegue navegar. Ele é open source. Bom, é isso. Eu corri ou não. É isso que eu tinha para falar. A Globo.com está sempre contratando, então a gente gostaria muito que vocês procurassem a gente para a gente bater um papo e tal, se você se interessar de resolver esses problemas que a gente falou aqui e muitos outros. Então, essa foi só a nossa plataforma de publicação. A gente tem parte de infra, tem parte de Big Data, pessoal mais movida que trabalha com esportes e tudo mais. Todos os nossos projetos que eu citei lá estão aqui em opensource.globo.com. Então, esses e outros, a gente mantém muita coisa. E é isso. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? No começo você falou que você fica na parte do API Getter. Isso. Você falou de AWS também. Uhum. Vocês, no caso, para manter essa infra de microserviços aí, vocês usam AWS? Não, a gente
acho que desde sempre a gente teve data center próprio, lá da Globo.com, e tem 2 anos que a gente construiu um data center maior lá mais ou menos no bairro que fica a Globo.com lá no Rio. Então, toda essa parte de infra é nossa, assim, a gente tem o data center próprio, a gente usa Cloud Stack, a gente tem as máquinas, a gente tem o Tsuru, que faz as vias do nosso Heroku lá dentro da Globo.com, então a gente usa todos os serviços, são meio que ou construídos lá dentro, ou coisa que a gente trouxe da comunidade para dentro da Globo.com, mas como a infra é própria, a gente acaba não usando nenhum serviço da AWS. O nosso data center ficava dentro da Embratel, aí depois foi construído deployado toda a parte do Tsuru. E outra coisa, qual foi a maior dificuldade assim, na migração dessa arquitetura monolítica para microserviços? Porque, por exemplo, em microserviços você vai ter muita questão de dificuldade de integrar esses microserviços, de fazer a autenticação, tirar o interconexão. Assim, a gente acha que essa é a arquitetura que melhor escala para o tamanho da empresa, tamanho dos times, mas tem muitos pontos que a gente meio que não concorda e está tentando mudar, assim, tudo mais. Um grande ponto que foi muito difícil mudar e que até hoje é difícil é a cultura, assim. Então, você pega o desenvolvedor do G1 que era acostumado a ter tudo no computador dele e agora ele tem 400 serviços para criar uma matéria. Só que tipo, o cara, não faz sentido nenhum isso. Tipo, pensando em escala faz sentido, mas o problema dele ali, não tanto. Então, a cultura, sim, a gente meio que criou a plataforma e tudo mais e meio que está evangelizando depois da parada pronta. Então, acho que foi um erro e uma dificuldade que a gente teve. E também que, assim, tudo é mais simples quando você está num lugar só, né? Você tem tudo numa máquina. Então, tipo, debugging se tornou um inferno, assim. Então, a gente começou a usar um monte de outras ferramentas que a gente não conhecia para poder auxiliar a gente nessas paradas. Então, não só a gente como time lá que mantém a plataforma, quanto os times que vão usar. Então, o cara, tá, beleza, deu erro na matéria do G1. O G1 não é mais meu, eu uso uma plataforma que provê. Como é que eu acho o erro? Aí, tipo assim, era uma pergunta difícil pra gente que é da plataforma, aí pro cara que tá desenvolvendo. E aí a gente teve que meio que se virando e caçando ferramentas. Mas acho que a grande dificuldade mesmo foi cultura, assim. A gente, algumas coisas a gente fez grandes demais, alguns serviços são grandes demais, outros pequenos demais. Outros não precisavam existir, outros podiam ser divididos em 3, 4 serviços. E a gente, assim, igual eu estava comentando no almoço, a gente tem, quase todos os serviços lá tem 2 versões, a V1 e a V2, porque a gente meio que foi repensando a plataforma e melhorando isso, assim. Então, meio que foi uma migração e a parte de relacionamento com os desenvolvedores foi bem complicado, assim, mas tá melhorando, né, Janilton? O Janilton é parte do G1 lá. Mais alguém, pessoal? Bom, a gente vai estar no evento, não só eu, mas o resto do pessoal da Globo.com, a gente vai estar aí todos os dias do evento, vai estar no bar pós-evento, então espero que a maioria de vocês estejam lá também. Aí a gente toma as 2 cervejas, todo mundo pergunta tudo. E assim, se quiser trocar uma ideia sobre arquitetura, sobre como é trabalhar lá, ou se quiser, sei lá, dar alguma dica de problema que você passou e que pode ajudar a gente, não fique acanhado, pode procurar a gente. Então, sei lá, o pessoal ali, o Mauro, o Metal, o Janilton, eu, tá bom? Então, é isso. Obrigado.